Olá você! Você se recorda a última vez que você ouviu uma pregação sobre o retorno de Cristo, sobre a eternidade, sobre a Nova Jerusalém? Você se recorda? Sabe por que eu faço essa pergunta? Uma coisa que eu tenho observado ultimamente é que tem sido cada vez mais raro nós ouvirmos isso nos nossos dias, nos púlpitos, nos vídeos, nos podcasts. Não estou generalizando, mas eu estou falando que tem sido raro isso, nós ouvimos essas mensagens que evocam a eternidade, que trazem para agora a esperança que rege a igreja desde os tempos do Novo Testamento. Os cristãos primeiros, eles eram regidos por essa esperança. Desde então, eles aguardavam o retorno de Cristo. É só você ler o Novo Testamento. Você vai ver isso nos evangelhos, no testemunho, na pregação escatológica de Jesus. Você vai ver isso ao longo da igreja em Atos. Você vai ver isso nas cartas paulinas. Você vai ver isso no Apocalipse. O quanto a igreja era motivada, o quanto a igreja falava e ansiava por isso. A igreja esperava, aguardava o retorno de Cristo. Desde que Jesus subiu aos céus até o seu retorno, esse período é o período da última hora. Então nós estamos vivendo a última hora, assim como os nossos irmãos da igreja primitiva viveram, assim como os nossos irmãos cristãos viveram em toda a história do cristianismo, esse aguardo da esperança, gente, da eternidade. Porque Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e um dia ele retornará. Nós estamos aguardando isso. Seja o retorno dele de uma forma individual, que cada um terá quando morrer, ou seja, o grande retorno dele, a grande volta de Jesus, para o juízo final, para levar para ele aqueles que viveram com ele e por ele, testemunharam ao seu respeito, que foram salvos, que foram redimidos, que foram lavados pelo seu sangue. Mas parece que hoje em dia isso entrou em desuso, esses termos, essa esperança, esse assunto, esse tema de eternidade, de volta de Jesus, parece que entrou em desuso. Por quê? Por quê? É claro que ao longo da história cristã, nós vamos ver vários movimentos que, por conta da ideia da eternidade, do retorno de Cristo, simplesmente abriram mão de viver o aqui e o agora para aguardar o retorno de Cristo. Nós não somos chamados a nem deixarmos de pensar na eternidade, e nós também não somos chamados a deixar de cumprir os nossos deveres, o nosso papel, a nossa missão no mundo. Uma coisa não anula a outra, de fato não anula. Porque enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, nós vamos viver nesse mundo testemunhando o Cristo ressurreto, para que mais e mais e mais pessoas possam se render ao senhorio de Cristo, possam participar do seu sacrifício e possam vir a herdar a eternidade para estar com Ele para sempre. Afinal, essa é a nossa missão, é testemunharmos Cristo até o fim, e a garantia que Ele nos dá é que Ele estará conosco. Então a gente não precisa temer o mundo, a gente não precisa temer a sociedade, a gente não precisa temer a sociedade enquanto nós testemunhamos a Cristo, porque Ele prometeu que estará conosco. Então essa é a nossa alegria, nós temos essa certeza e essa garantia, que Ele estará conosco até o fim, e nós vamos viver com Ele pela eternidade. Essa é a esperança que deve nos reger
todos os dias. Então eu e você não somos chamados a abrir mão do testemunho e da vida cristã neste mundo, e também nós não somos chamados a deixar de pensar na eternidade. O problema é que hoje em dia, muitos que se dizem crente, eles estão mais interessados nas coisas do aqui e agora, nas coisas efêmeras, nas coisas dessa vida, no que eles podem alcançar, no que Deus pode fazer em favor deles, sendo que a coisa mais maravilhosa que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez, que foi mandar o seu Filho para morrer na cruz por nós, que éramos inimigos e que por conta de Jesus fomos adotados e passamos a ser filhos de Deus. Olha que duas condições, cara, de inimigos de Deus, de mortos, passamos a ser filhos adotivos por conta do sacrifício de Jesus. Então era a coisa mais maravilhosa que Ele poderia fazer por nós. Nada que Ele venha nos dar nesta vida, nenhuma conquista que nós venhamos a ter nesta vida, se compara à obra de Cristo na cruz. Nada disso se compara àquilo que Deus já nos deu. Então aquela ideia de que o melhor de Deus está por vir, ela é enganosa. Afinal de contas, o melhor de Deus já veio e foi Cristo. Esse é o melhor de Deus para nós. O que passa disso, meu Deus, é bênção, é muita bênção, é graça sobre graça. Mas a maior de todas as graças, Ele já deu para nós, que foi Jesus Cristo. Então você e eu temos uma responsabilidade: testemunharmos a Cristo enquanto nós vivemos. E enquanto nós vivemos aqui também, nós temos que viver de modo que seja condizente com a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um padrão de vida para vivermos. E esse padrão de vida, ele está estabelecido na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tiago nos mostra isso muito claro, do nosso fazer, um fazer diferente, um fazer que não é igual ao fazer do mundo. O mundo fala que nós devemos pensar, fazer e agir de uma forma. A palavra de Deus nos mostra que por conta do viver de Cristo em nós, o nosso viver, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar será completamente diferente. Será nos padrões do reino de Deus e não nos padrões do reino do mundo. É por isso que a mensagem do Evangelho é uma coisa que eu sempre vou falar. Ela é contracultural, porque a cultura vai pregar uma coisa, a cultura vai dizer uma coisa, e o Evangelho do reino de Deus, a palavra de Deus, a cultura do reino vem e nos mostra uma outra realidade, um outro jeito de viver, o jeito de viver que está em conformidade com a vontade de Deus. Então, não perca de foco a eternidade. Você não tem esse direito, eu não tenho esse direito de perder de foco a eternidade. Eu e você não temos o direito de deixar de pregar a eternidade, a urgência de se arrepender dos nossos pecados. Lembra de João Batista chamando, convocando as pessoas a se arrependerem? O arrependimento é nós deixarmos uma prática, é nós deixarmos a prática pecaminosa, é nós tomarmos uma decisão radical e falar: eu abro mão disso por amor a Cristo, eu abro mão disso. É uma decisão radical. Então nós temos que pregar, nós temos que anunciar tudo isso porque é urgente, estamos vivendo a última hora. Lembra que eu falei? A última hora é a partir de Jesus ser assunto aos céus até o seu retorno. Esta é a última hora. Então nós estamos vivendo a última hora. Não sabemos quando Cristo vai voltar naquele grande retorno, no retorno triunfante, mas Ele vai voltar. Então, enquanto Ele não voltar, nós temos uma missão, uma responsabilidade. Então, nós não temos o direito
de pensar somente nas coisas dessa vida e de deixarmos de anunciar a eternidade com Ele, que Ele vai voltar, e nós temos que estar preparados, nós temos que ser achados como os prudentes, que aguardam, que vigiam, que anseiam pelo retorno do noivo. Essa figura é muito linda, muito, muito linda. Nos tempos de Jesus, na tradição da sua época, não existia a ideia de namoro. Então, quando um homem e uma mulher assumiam o compromisso do casamento, de serem noivos, o noivo ia preparar a casa, o noivo ia preparar a morada para eles. E a noiva, nesse período enquanto o noivo se ausentava para ir preparar a casa deles, a noiva também se preparava para encontrar o seu noivo, para que quando ele voltasse eles se encontrassem e pudessem viver o casamento, para que eles pudessem viver o êxtase do casamento, para que eles pudessem se conhecer de forma íntima, de forma mais profunda possível, porque é isso que representa o casamento. E nós somos a noiva de Cristo. O noivo foi preparar a morada. E nós, com a noiva, temos que estar aqui, nos preparando, vigiando, cuidando, para que o encontro com o noivo seja o mais prazeroso e delicioso possível. Isso é graça, isso é uma coisa que deve nos mover todos os dias, que deve incendiar os nossos corações. Não perca a eternidade de vista. Não deixe de viver como um crente no mundo, fiel a Deus, cumprindo a mordomia cristã que você foi chamado a exercer nesse mundo, servindo, amando, cuidando, se atentando, sendo mordomo da criação de Deus. Mas não perca de vista aquilo que é a nossa esperança última, a eternidade, o encontro com o noivo, o encontro com Cristo e viver com Ele para sempre. Pregue, anuncie essa mensagem grandiosa. Nós temos algo grandioso em nós, que nós carregamos, uma mensagem poderosa, que é Cristo morreu, ressuscitou, está no céu, Ele reina, Ele reina, Ele reina para sempre. E um dia Ele voltará para nos buscar, para estarmos com Ele pela eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e que isso venha queimar em nossos corações. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, falou!